Olá, meu nome é Jorge, sou candidato a professor do Estado e vou apresentar para vocês uma aula sobre a escravidão na Roma Antiga. Essa aula, de acordo com o currículo paulista, ela vai ser feita para o sexto ano do ensino fundamental. Para a gente poder entender um pouco sobre a escravidão, é interessante a gente ter uma ideia de como que era a sociedade da romana na antiguidade. Então, como que a gente pode exemplificar um pouco sobre a Roma? A sociedade romana era estratificada em diferentes classes sociais, com base principalmente em critérios de riqueza e cidadania. Ou seja, você não tinha apenas uma classe, você, como a gente tem até hoje, tem várias classes que são divididas de acordo com a riqueza que essa pessoa tem. E é importante a gente entender que para se ter cidadania romana, a pessoa ela tinha que nascer em Roma. Então, qualquer outra pessoa que não fosse nascida em Roma, essas pessoas eram consideradas bárbaros. A elite dominante era formada pelos patrícios, que eram famílias aristocráticas e detentoras do poder político e social. Então, essas pessoas que tinham a política na mão, como a gente está dizendo aí, se formavam as elites. E abaixo dos patrícios estavam os plebeus, que eram a maioria da população romana, incluía artesãos, comerciantes, camponeses, trabalhadores assalariados. Então, é importante a gente notar que essas pessoas, os plebeus, eram tidos como os cidadãos, as pessoas que nasciam em Roma. E havia uma grande quantidade de escravos na sociedade romana, que desempenhavam uma variedade de funções, desde trabalhos domésticos até trabalhos agrícola e mineração. Importante também a gente notar que o escravo, nessa época, ele não era determinado pela cor da pele, como a gente viu, ou como a gente estudou na história das Américas. Então, é importante a gente sempre salientar que os escravos da antiguidade, da época antiga, da Roma Antiga, eles eram tidos como por dívidas, alguém que estava devendo alguma coisa para alguém, ou eles eram também sendo vencidos por batalhas territoriais. E os escravos eram considerados propriedade e não tinham direitos legais. Então ele não era uma pessoa nesse caso, ele era uma propriedade. Tá? Continuando aí. O papel dos escravos na economia romana foi fundamental e abrangente. Os escravos desempenhavam uma variedade de funções em diferentes setores da sociedade romana e sua mão de obra era essencial para o funcionamento da economia do Império Romano. Bom, os escravos dentro da sociedade romana, eles tinham várias funções. Tá? Logicamente, eles trabalhavam na lavoura, e também tinha escravos que trabalhavam na cidade. Certo? Então, esses que trabalhavam na cidade, por assim dizer, eles trabalhavam como artesãos, eles trabalhavam como os vendedores, ou como ajudando os vendedores, eles trabalhavam levando as compras de alguém. Tá? Muitos deles, muitos escravos também, eles trabalhavam como auxiliares de casa, dentro das casas. Né? Então, era assim que os escravos eles tinham esse papel fundamental dentro da Roma Antiga. Né? E os escravos, para a gente ter uma ideia, eles poderiam sim ter a sua alforria, desde que o dono dele desse a ele, certo? Ou ele podia também comprar essa alforria, certo? Qual que era o grande problema, por assim dizer, do escravizado ter a sua alforria? Porque daí ele teria direito à herança do patrão, porque ele teria o nome dessa família. Então, se ele fosse liberto pelo seu dono, automaticamente ele teria direito a essa herança, se fosse o caso.
Outro aspecto bastante importante da escravidão romana é que se os escravos tivessem filhos, esse filho automaticamente seria do dono dele. Ele não seria, então ele tornaria um escravizado também, né? Bom, então outra coisa que nós temos dentro de pessoas, né, não livres no Império Romano, era muito menor do que os escravos. E por isso que os escravos eram importantes para a economia. Tá? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos importantes dos escravos na economia romana. Então, os escravos eram amplamente utilizados na agricultura romana, na mineração. Mineração era outra área que os escravos eram usados extensivamente. Eles eram empregados em minas de ouro, prata, cobre e outros metais preciosos, bem como em pedrarias. Os escravos também eram empregados em indústrias como tecelagem, produção de cerâmica, fabricação de vidro e construção naval. Eles realizavam trabalhos especializados e manuais, contribuindo para a produção em larga escala desses bens. Serviços domésticos. Eles realizavam tarefas como cozinhar, limpar, cuidar das crianças e servir os membros da família. Escravos também podiam ser treinados como tutores, médicos, pessoais ou secretários dos seus proprietários. Comércio e transporte. Eles podiam trabalhar em lojas, armazéns e portos, ajudando na compra e venda de mercadorias. Além disso, os escravos eram usados como carregadores, transportando mercadorias em carroças, navios e até mesmo nas famosas galeras romanas. Então, note que quando eu tenho os escravos sendo muito importantes para a economia romana, né, então era meio que complicado, né, a Roma não ter escravos. E é importante também salientar o seguinte, que a Roma, no começo, né, foi dito que os escravos eles não eram cidadãos romanos, porque eles não nasciam em Roma. Então, se eles não nasciam em Roma e Roma foi crescendo em quantidade de terra como império, o que acontece? Essas pessoas que eram vencidas nas batalhas, elas se tornavam escravas automaticamente. Por isso que Roma dependia muito dos escravos no seu poderio financeiro. Logicamente, o que acontece, né? Nós vamos ter o uso generalizado de escravos na economia, permitiu o desenvolvimento de uma sociedade rica e próspera. Por quê? Porque se eram escravos, eu não tinha que pagá-los, né, nada, então, logicamente, essa sociedade começou a se tornar rica. No entanto, a exploração e a escravidão foram duras realidades para os escravos romanos, que não tinham liberdade nem direitos legais. Alguns escravos, como foi dito anteriormente, eles tinham sim alforria, porém nem todos. Por quê? Porque a sua mão de obra ela era usada muitas vezes até eles morrerem. Por isso que era complicado a escravidão, né? E logicamente, com a escravidão, sempre a gente também tem os maus tratos das pessoas. A economia romana dependia significativamente do trabalho escravo e sua presença era uma parte essencial da estrutura econômica e social do Império Romano. Por serem maltratados, então havia várias revoltas dos escravos. A revolta mais conhecida, né, foi liderada por Espartaco, conhecida como Terceira Guerra Servil ou Revolta dos Escravos, que ocorreu entre 73 e 71 a.C. Foi uma das maiores e mais significativas revoltas de escravos na Roma Antiga, né? E fatores que levaram ao declínio da escravidão romana. Mudanças sociais, político-econômicas que influenciaram a abolição gradual da escravidão, transição para outras formas de trabalho compulsório e impactos subsequentes. Né? E a conclusão. Nesta aula exploramos a escravidão romana desde suas origens até seu declínio, examinando seu papel na sociedade, economia e cultura romanas. Compreender esse aspecto importante da história romana nos ajuda a refletir sobre os desafios e as lutas enfrentadas por aqueles que foram escravizados, bem como a entender as implicações dessa instituição na formação da sociedade e do mundo antigo em geral. E para a gente poder ter um resumo, né, o que nós vimos? Que a escravidão
ela foi dividida por guerras, ser livre e não ser livre, né, em Roma, e a escravidão antiga e a escravidão moderna. Então, qual que era a diferença da escravidão antiga para a moderna? Que na escravidão da Roma antiga não tinha o aspecto de cor de pele, como aconteceu na escravidão do mundo contemporâneo, do mundo atual, como a gente vê, por exemplo, na escravidão aqui no Brasil, onde as pessoas eram escravas por ser indígenas ou africanas. Bom, gente, essa é a minha aula. Espero que a gente fique a contento de vocês. Obrigado e até mais.